Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Né? Que 40 minutos de programa, a gente falou bastante de Vasco, esporte. Do clube dele, né? Claro, obviamente, mas a gente vai até meia-noite, fiquem tranquilos, tem bastante programa ainda pela frente. Só está começando. Só está começando. Agora o próximo assunto, Flamengo, que também só está começando o Campeonato Brasileiro. E é o lanterna da competição, tudo bem, 2 rodadas, Domi recém chegou, tem que ter paciência. Muita. Até porque o Jesus também não começou tão bem quando chegou no Flamengo, né? Lógico, Karine, que a gente tem que pontuar, né? Ele chegou dizendo, né, aqui, dando entrevista, e chegou até bem, né, educado, carismático, dizendo que não ia mudar muito o Flamengo, né, nas suas características, mas eu vi uma entrevista do Arão e ele disse, né, que já estava tendo mudanças, e mais do que tudo, né, você vê um Flamengo, cada jogador tem a sua preferência, né, de treinador. Isso é nítido e claro, né? E você não pode cobrar de um treinador que está 2 semanas conhecendo o seu elenco. Agora, como ele também não conhece o seu elenco, ele tem que aprender mais sobre o seu elenco, né? Ele tem que se pesquisar mais sobre esses jogadores. E aí você vê essas mudanças que teve, né, nesse jogo, especialmente contra o Atlético Mineiro. No Maracanã eu gostei muito do primeiro tempo, mas esse jogo do Atlético, ele mudou muito, né? Ele adiantou o Gerson. Né, o Gerson já não tinha mais aquela condição de vir com a bola dominada para frente. Né, ele colocou o Rodrigo Caio, que totalmente, né, torto pelo lado direito. E eu vejo um time mais posicional. Né? Eu vi algumas entrevistas também de alguns jogadores, né, comentário dizendo que ele não se posicionou tanto assim. Mas eu vejo um Bruno Henrique não se movimentando mais da maneira que se movimentava. Agora a gente pode dizer, será que não é a parte física? Será que não é o ritmo de jogo? Mas aí você enfrenta um Atlético Goianiense que estava quase 130 dias sem jogar. Então você não pode ter essa como desculpa. Mas eu acho que é muito cedo ainda para essa cobrança. Eu acho que ele também tem que ter um entendimento, né, do Flamengo, mais do que dos outros clubes. Ele tem que ter um entendimento maior dos seus jogadores, para que ele possa, dentro disso, tirar o melhor das características de cada jogador. Nori, agora falando também da situação do Rafinha, no GE. Globo, você que está assistindo o Troca de Passes, também pode acessar a matéria que foi fechada por 4 repórteres aqui da nossa casa, o Caê Mota, o Eric Faria, o Felipe Schmidt e o Fred Uber, todos que acompanham o dia a dia do Flamengo, falando sobre essa saída do Rafinha, que provavelmente vai acontecer e ele vai para a Grécia. Então é uma perda muito grande para o Flamengo. É um jogador importante, tanto ele quanto o Felipe Luiz, na chegada do Jorge Jesus, naquela mudança espetacular que aconteceu com o Flamengo após a paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa América. Acho que eles foram fundamentais para o modo de jogar do Flamengo. 2 laterais com a experiência da Europa, com a consciência tática da Europa, cara que chega e não se assusta com o tamanho do clube, porque está acostumado a jogar com esse tipo de clube. Então, acho que ele vai fazer muita falta, mas é uma realidade, né, Karine? É muito difícil. O caso do Rafinha, esse caso, é um exemplo de um cara que passou a vida profissional quase toda na Europa, sabe como funciona isso, e a gente está numa situação econômica muito frágil no país, né? Nossa moeda é cada vez mais desvalorizada. Então, qualquer proposta que venha da Europa, até para um clube com o tamanho do Flamengo e com a condição financeira que o Flamengo tem, fica difícil de concorrer. Né? Eu acho que o Flamengo perde muito, porque eu vejo o Rafinha e o Felipe Luiz como jogadores que taticamente tiveram uma participação fundamental no momento mágico que o Flamengo teve em 2019. Inclusive, Paulo, o próprio Rafinha alertou o Flamengo, né, que a proposta feita pelo Olympiacos da Grécia é irrecusável, quase 3 vezes o que ele recebe no Flamengo, isso numa reunião que aconteceu com o Braz e com o Spindel. Você, que também esteve dentro de campo e tem o testemunho, né? O lugar de fala, como a gente agora bem diz aí por aí. Isso pesa também? Tem a questão financeira, tem a questão do bom momento que está vivendo no futebol, família, Brasil, distância, mas a Europa, pandemia está acontecendo no Brasil. Está delicada essa situação. Esse é um fator que mexe muito, né? A pandemia. A pandemia está aqui no Brasil e o Rafinha tem as portas abertas, né? A Europa conhece
muito sobre futebol. E falando sobre ele, e o Neuri tocou num ponto, a gente estava falando sobre o Domi, né? Eu acho que essa mudança, especialmente né, de posição que ele está querendo no Flamengo, mexe muito com os dois laterais, mexe muito. E esses dois jogadores foram essenciais, primordiais para que o Flamengo tivesse uma maneira diferente de jogar. O que é? Você não vê um Rafinha dando profundidade a toda hora. Você não vê um Felipe Luiz dando pique até o fundo. Você vê, são dois jogadores de construção, dois jogadores que vêm por dentro, com mobilidade, com trabalho de bola. E isso, aos poucos, o Domi já mudou um pouco no Flamengo. Isso foi uma das questões que mexeu, que eu vi muito em relação a isso. O Nori lembrou que eu me peguei na hora. Mas em relação ao que o Rafinha tem, a proposta, é diferente, Karine. Você está indo para a Europa de novo. É um cara que praticamente conviveu lá, veio aqui, venceu, é um jogador vencedor, mostrou as suas qualidades, mostrou que é um cara vencedor no Brasil também. Foi a mesma coisa que o jogador veio aqui e falou assim, eu vou lá mostrar quem eu sou e depois eu volto para a Europa. É o que ele está fazendo. Por falar em Europa... Agora, Paulo, fala. Tem uma questão só, Karine. O Paulo, com a carreira maravilhosa que teve, vitoriosa, ele sabe disso. Que talvez esteja acontecendo nesse momento com o Flamengo. E aí é uma coisa que não é só do treinador, é de todo o ambiente do futebol. Um time, quando ganha tudo, como o Flamengo ganhou tudo, é difícil na outra temporada. Cai um pouquinho a motivação, a questão do objetivo. Né? Dá uma diminuída de ritmo. E aí tem treinadores maravilhosos na história do futebol mundial. E eu sempre lembro do Tele Santana naquela fase mágica do São Paulo, ele sempre dava uma mudadinha no time de um ano para outro depois de uma conquista, para tirar essa acomodação que acontece. Né? O Flamengo se fartou de ser campeão no ano passado e já foi campeão carioca esse ano. Então, muitas vezes, demora um pouquinho para a recuperação daquele objetivo. Né? Talvez esse susto no começo, que eu acho que vai ser só um susto, é provável que o Flamengo volte a vencer em breve, e encaminhe a condição de favorito, dê essa chacoalhada, né? Porque eu acho que o cara não perde um pouquinho a fome, Paulo? Não, você colocou muito bem, Nuri. Até porque, né, aí vem muito do treinador. Né? A capacidade que o treinador tem, né, de botar na cabeça do jogador que aqueles títulos já passaram. Mas chega um momento que você começa a ganhar muito, como o Flamengo ganhou, né? O Flamengo não conquistou o Mundial e a Copa do Brasil. Então você tem esses objetivos. O que nós vamos fazer amanhã, ano que vem? Nós vamos tentar conquistar a Copa do Brasil. Faltou pra gente? Vamos atrás. Só que aí é um treinador. O treinador é muito importante. Eu lembro quando eu saí do Grêmio também, Nuri, que você fez uma ótima colocação. Quando o Felipão saiu do Grêmio, que a gente conquistou a Copa do Brasil de 97, Karine, ali eu olhei pro time e eu já vi que o time estava saciado. Porque o Grêmio me deu as mesmas coisas, o mesmo contrato que o Benfica me dava. Só que aí, para mim, já era uma coisa, já era um desafio novo. Porque ali eu já estava vendo também que o Grêmio, naquele momento, já não estava tão saciado em títulos, porque nós ganhamos de 95 a 97 muitos títulos, praticamente todos, só não ganhamos o Mundial. Então aquilo me moveu a buscar coisas novas. E aí o treinador é muito importante nessa hora. Tirar do atleta a todo treino, porque não é no jogo só que você vai resolver. É nos treinamentos para que você chegue no jogo com apetite para vencer. Já que a gente está falando de Brasil e Europa, também tem a questão da mentalidade que é totalmente diferente. E pensando pelo lado do técnico, Nori, jogar uma pergunta para você, que a gente estava comentando aqui, enfim, as diferenças, o Paulo também trouxe esse testemunho de dentro do campo, mas para o técnico, por exemplo, o próprio Domi, que vem da Europa, que o pensamento lá é aquela coisa, bom, esse ano, nessa temporada, a gente não conseguiu, né, atingir todos os objetivos, mas na próxima temporada... Tem uma certa paciência. E no Campeonato Brasileiro, aqui no Brasil, é totalmente diferente. O torcedor dá uma pressão muito maior, a cobrança é muito maior. Se não correspondeu em um mês, por exemplo, agora, em dois jogos, a galera já está com o cabelo arrepiado. Ele está aí há 10 dias, sei lá, 13 dias que ele está aqui no Brasil. Ele nem conheceu ainda direito os jogadores, mas tem essa impaciência. E ele vai ter que se acostumar com isso, até porque as pessoas talvez não lembrem de um outro detalhe. Ele é um treinador iniciante. Ele tem uma carreira como assistente técnico. Porque ele trabalhou como treinador lá atrás, no Girona, da Espanha, no começo da carreira dele, um time de divisões menores do futebol espanhol. Depois ele vai para fazer a carreira, como não é o cara que aparece na hora da entrevista, né? Quem ia para a entrevista era o Guardiola. A cobrança e a glória ficavam para o Guardiola. Ele tinha um trabalho fundamental.
treinava jogadas ensaiadas, treinava posicionamento, treinava uma série de coisas. Ele passa por uma outra experiência nos Estados Unidos, no New York City, que é uma outra realidade de futebol, que não tem um terço, não tem um décimo da cobrança que tem um Flamengo. Uma outra história, uma outra realidade. Também ele está passando por um processo de adaptação e de aprendizagem. Ele pode ter ótimas ideias, e tem ótimas ideias, pode ter uma carreira construída como assistente técnico, mas como treinador, ele está começando. A gente não pode esquecer isso. Está começando num dos maiores times do mundo. E eu acho, assim, falando um português bem claro, ele entrou numa roubada. Entrou numa roubada. Porque a única coisa que ele pode fazer é ganhar. Senão os caras vão ficar em cima dele. Porque ele vem de uma campanha histórica do Flamengo, que remete ao Flamengo dos anos 80, Zico, do Júnior, do Raul, de toda essa galera. Então, qualquer coisa que aconteça com o Flamengo vai estourar nas costas do homem. Por isso que quando me perguntaram, você acha que o Flamengo deveria apostar nele? Eu falei, não quero secar o cara, torço para o sucesso de todo mundo, acho que as pessoas que trabalham merecem o sucesso, mas pensem comigo, Carine e Paulo, não é uma roubada? Quem assume o Flamengo depois do que tudo que o Flamengo ganhou, e o Mister o Mister era quase o Dom Pedro I, dia 8 de setembro de 1822. Era a glória total. Qualquer coisa agora essa história é difícil para o clube, a situação não, é muito difícil, é muito difícil. Ele teve muita coragem, coragem. Tudo bem que o Flamengo deu uma oportunidade para ele, magnífica, você vai treinar o Flamengo, mas o Nuri colocou num ponto, e a gente falou isso aqui muito no Troca, cara. Uma coisa é você se auxiliar, uma coisa é você dar palpite, né, dar uma ideia para que o treinador execute ou não. Agora você tem que tomar a decisão. É você naquele momento que tem que saber gerir um grupo e tomar uma decisão de tirar um atleta, de mudar uma característica do jogador, entendeu? Capacidade, metodologia de treino, óbvio que ele tem. Ele trabalhou com o Guardiola 10 anos, né, praticamente. Então, o jeito de trabalhar, o jeito de treinar, ele tem e muito conhecimento ele tem. Agora, a questão é, consegue botar para a prática? Tomar as decisões que são corretas naquele momento? Aí já é outra questão. Desafio duplo, assumir o Flamengo do Jorge Jesus e também desenvolver a liderança como técnico. E ele está mexendo com jogadores, convenhamos, você olha para o grupo do Flamengo, são tudo cascudo. São tudo jogador que se tirar, o biquinho vai levantar, a cobrança no outro dia, o olhar já é diferente. É muito complicado você estar num grupo de jogadores como o Flamengo tem. Estou dizendo que o Flamengo tem esse grupo assim, não, até porque eles se mostram muito unidos. Mas você está mexendo com jogadores que são extremamente experientes e consagrados. Aí a questão é mais embaixo. Verdade. Hashtag troca de passes, o Bruno Muniz colocou pra gente falando em relação ao Rafinha. Realmente, a saída do Rafinha será prejudicial para o Flamengo e o pior, pode desmotivar todo o elenco porque, teoricamente, é a única referência em relação ao treinador. Você concorda? Ele pode desmotivar porque ele conhece bem o treinador. Não, eu acho que desmotivar pode ser pelo fato do Rafinha ser um cara muito de grupo, né? Você vê que o Rafinha, além da qualidade que ele tinha, caramba, além de toda a qualidade de futebol, que para mim é um dos melhores laterais que eu já vi jogando no lateral direito, né? Mas o que ele tem no grupo, o que ele é para o grupo. Então, assim, é um jogador que com certeza vai fazer falta. Agora, em relação ao Domi, não. Até porque isso acontece sempre. Treinadores saem, jogadores saem. Porque às vezes a gente fica se pegando muito a isso, né? Ah, o treinador vai sair, meu Deus, vai acabar o mundo. Depois que o Zico saiu do Flamengo, qualquer um pode sair. É verdade. Aí não precisa falar mais alguma coisa? Não precisa.